A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá! Mais uma vez queremos agradecer você pela presença e audiência. Este é o programa Café e Fé, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina. Você é sempre um convidado nosso para fazer parte deste momento com a gente, tomando aí o seu cafezinho junto com a sua família, as pessoas que você ama, alimentando esse hábito que as pessoas têm deixado de lado, né? Seria tão bom se você reunisse aí os seus filhos, seu esposo, sua esposa, enfim, seus parentes e pudesse tomar um cafezinho aí junto com a gente, porque a nossa intenção aqui é, ao tomar esse café, vocês aí, nós aqui, meditarmos, olharmos para a Palavra de Deus e ver o que ela tem para nós hoje, começando o dia, meditando na Palavra de Deus, partilhando de companhias de pessoas que a gente ama e tomando esse cafezinho tão gostoso. Gostaria também de pedir que você seja um parceiro nosso, nos ajude a divulgar o programa, a fazer com que as mensagens que aqui são ministradas dessa forma informal possa chegar a outras pessoas e também edificar outras vidas. Essa é a nossa esperança, de que Deus, por sua graça, nos dê a alegria de partilhar, de participar daquilo que Ele está fazendo. Você pode também entrar no site da Primeira Igreja Batista, www.piblondrina.com.br, e lá você vai ter um acesso grande a um material para a edificação da sua vida, para evangelismo. Você tem as pregações, né, Glênio? É verdade. Você tem os programas, o Cristo em Mim, Desconstruindo a Religião, o próprio Café e Fé. Existem textos lá também, os trabalhos direcionados como acampamento para casais, acampamento para homens, de jovens, enfim. Você tem todo um segmento lá para poder ser instrumento de Deus aí na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Hoje nós queremos trabalhar o tema da mentira. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a covardia e hoje nós queremos pensar na mentira e como isso tem prejudicado as relações e o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar sobre isso. Por isso, nós vamos para aquela rápida narraçãozinha e em seguida nós voltamos. Fique com a gente. Um dos atos mais intrigantes e universais do ser humano é um ato muito perverso. A mentira é um comportamento tão comum e tão condenado entre os humanos quanto o roubo ou o homicídio. No programa passado, falamos sobre a covardia e a sua relação com a fé. Hoje, no último episódio sobre os pecados mais que capitais, falaremos sobre a mentira. Jesus, ao falar sobre a mentira, foi claro, dizendo que o pai da mentira é o diabo e que fala daquilo que lhe é próprio. A mentira é algo terrível e tem consequências terríveis, e hoje falaremos um pouco sobre ela. Passe um cafezinho e junte-se a nós. Para você que já está nos acompanhando há algum tempo, sabe que nós temos trabalhado dentro de um tema que nós denominamos como os pecados mais que capitais. E, enfim, mas hoje esta série está se encerrando. Na semana que vem nós queremos abrir uma nova série. Gostaríamos que você estivesse atento a esse novo momento. Mas só para deixar você informado, você que está aí já nos acompanhando há algum tempo, que se você também quiser rever esses programas, no próprio site da TV Tarobá você encontra e também no site da Primeira Igreja Batista, como eu já havia dito no início, né, no piblondrina.com.br. Sem muitas delongas, já a partir desse toquezinho dado a vocês, quero aqui falar com o meu amado Glênio. Tudo bom, Glênio? Graças ao Pai. Graças ao Pai.
pensar um pouco nessa questão da mentira, né? Esse é um assunto intrínseco ao ser humano. Uhum. Porque é um texto muito pesado. Jesus estava falando para os religiosos, a elite, a cúpula de Israel. E ele diz assim, vós... Seria quem nos dias de hoje? Se a gente pudesse tentar transpor um pouco. O clero, a turma que está Os pastores, os padres, os líderes religiosos. Líderes, né? E ele diz assim, vós sois do diabo. Que coisa mais dura dizer. Que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Se não há verdade, é a mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que é mentira? Primeiro, você querer ser o que você não é. E às vezes se usa até a verdade para isso. Né? Sim. A mentira maior não é pronunciada, ela é vivida. A grande fraude do universo é quando eu vendo minha imagem como uma imagem cavalheiresca quando eu sou um canalha. Essa é a grande tragédia da humanidade. O ser humano é mentiroso por essência. Algumas características que nós podemos verificar, eu vou pegar um texto bíblico também aqui, que ele fala no livro de Salmo, no Salmo 58, ele diz assim, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Quem são os ímpios? Os ímpios são os que não são pios. O que é um pio? Pio não é um pinto. Pio é aquele que não crê, que não confia. Nenhum de nós nasceu neste mundo crentes. Nós não somos crentes. Nós somos incrédulos, nós somos ateus por natureza, nós somos fugitivos de Deus. Por natureza, a raça adâmica ela se desvia. E quando nasce, já se desencaminham proferindo mentiras. A criancinha recém-nascida, pouquinho tempo, ela já começa a manipulação da mentira. E depois vai fazendo cursos de pós-graduação em mentira. E as mentiras mais clássicas são estas que nós fazemos, às vezes até em nome de Deus, dentro de um sistema religioso, prometendo às pessoas libertação, quando eles mesmos são escravos, diz o apóstolo Pedro. Então, mentira é uma desgraça muito terrível, ela incute, às vezes o sujeito mente crendo que é verdade. Eu mesmo já fui um mentiroso de carteirinha, em razão de várias coisas e até do abuso sexual que eu sofri, eu vivia dentro de uma câmara de mentiras. E a mentira é assim, você conta uma e tem que lembrar, porque a memória esquece, você tem que contar outra para poder justificar aquela. Como diria o Milor, nunca conte uma mentira que você não possa provar depois. Né? E aí a situação se torna muito difícil. Agora, a mentira é uma característica do diabo. Jesus disse muito, muito claramente. Aí alguém diz assim, mas deve ter uma mentira branca, uma mentira... Não, existem mentiras que alguns chamam de justificativa para o mal maior. Mas, de qualquer modo, é mentira e é perversa. Deixa eu só contar uma historinha aqui. Deixa. Na época da Inquisição, uma família na Espanha estava vindo de uma reunião cultica, de uma reunião
onde dentro daquele sistema eles estavam sendo perseguidos e os meninos, eram só os meninos que estavam vindo, rapazinhos, mocinhas, estavam vindo quando passou uma cavalaria, os homens montados a cavalo, e perguntaram: menino, de onde vocês vêm? E agora? Se eles dissessem: nós estamos vindo de um culto a Deus lá, eles seriam provavelmente presos ou mortos ou qualquer coisa assim. Então, um dos meninos respondeu assim: é que meu irmão mais velho morreu e nós fomos prestar homenagem a ele. Isso só pode ser coisa do Espírito Santo, porque eles estavam dizendo que Jesus Cristo tinha morrido e eles tinham ido prestar uma homenagem, sem mentir. Eles não deram a chance de dizer a realidade toda. Isso seria uma forma de dizer as coisas. Nós temos na Bíblia vários casos de pessoas que mentiram. Inclusive o nosso pai Abraão, ele foi um cara que diante de Faraó e com medo de perder a pele, ele mentiu que a sua esposa, ela disse, ela é minha irmã. Na verdade, ela era meio irmã dele, mas não foi a verdade toda. E o ser humano é um bicho mentiroso. Eu não confio em mim, não confio em você. Nem eu sei. E eu vou dizer uma coisa, você é inconfiável, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Agora, toda a verdade está em Cristo e nós precisamos conhecer Cristo para sairmos desta clausura, desta prisão das mentiras que tentam justificar o que nós não somos. Essa vida de sombra, né, Glenn? Dentro do texto que você leu e falou, você ressaltou uma realidade religiosa. A religião contribui muito para isso, para você poder... porque uma coisa é essas mentiras faladas, como você também destacou, aquilo que alguém pode dizer. Então o menino encontrou uma maneira de dizer sem mentir e de não dizer o que não podia ser dito. Mas essa mentira existencial, essa farsa, essa maldade com cara de bondade, que é a proposta da religião, ela em si é muito perniciosa. E ela é aquilo que você trabalhou algum tempo atrás, eu não me esqueço, num acampamento de homens, sobre a realidade das sombras, né? De viver essa estrutura de mentira, desse personagem construído, dessa estrutura identificada... Idealizada, né? Idealizada, identificada com a perfeição. É muito próprio do nosso mundo tecnológico, onde você não encontra ninguém triste no Face, não é verdade? É verdade. Só tem gente de bem, enfim, o idealizada. Face não tem face, não é? Não, verdade. Então, esse aspecto religioso, onde as pessoas querem se esconder. É doentio, viu, Alexandre? A igreja tem sido um lugar de camuflar, de esconder muitas doenças. Eu escrevi um livro sobre a personalidade, porque um dia um médico me perguntou a respeito de um certo líder religioso que tinha passado a turma para trás aí. Ele disse assim: ô Glênio, aquilo é um picareta, um psicopata ou é um pastor? E aí nós escrevemos um livro sobre esse assunto. Pegadas de lobo na porteira. Pegadas de lobo na porteira. Porque a igreja, não só a igreja, mas os organismos de visão pública social esconde muita gente com caráter extremamente adoecido e muitos, vamos dizer, psicopatas que fingem o tempo todo. A gente não é uma doença mental, é uma síndrome que não se sabe dizer o que é bem aquilo. Eles
parece que é uma pessoa, mas é um monstro. E dentro das igrejas acontece muito isto, em todas elas, sem exceção. E nós precisamos de uma obra profunda de verdade. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Desse sistema religioso, das nossas mentiras de querer ser o que nós não somos, e ganharmos a dimensão de que, na verdade, na luz, nós podemos ser quem somos e ser amados, e ser curados, e ser libertos. Porque nas trevas, enquanto você anda na sombra, você nunca vai poder ser tocado, você vai ficar sempre camuflado ali debaixo daquela moita e não se mostra. E aí isso é processo adoecedor cada vez mais e gera morte, gera uma agonia terrível na vida da pessoa e ele não sabe como se libertar disso. Às vezes o Senhor Jesus trabalha num aspecto mostrando sempre a elite daquilo que nós chamamos de moral, para dizer justamente para nós o seguinte: bom, eu conheço cada um de vocês. Se esses que gozam de um prestígio social, cultural, religioso, identificado com a bondade, com a moralidade, que dirá os que não. Mas de fato, o Senhor nos chama a sair desse lugar de sombra. Entenda, quem está vos falando aqui são dois pastores. Mas nós não temos nenhum compromisso com a religião, nós temos um compromisso com a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho aponta para a realidade de finitude humana, que Deus conhece muito bem, a qual nós queremos negar o tempo inteiro, porque em nós entrou um veneno chamado como Deus sereis. Mas esta verdade de Deus é libertadora, porque ela nos convida ao reino do Filho do seu amado. E é sobre isso que nós queremos falar logo em seguida, depois desse intervalo que é bem rapidinho. Esse convite à verdade, ao lugar onde nós podemos ser quem somos e ainda assim ser aceitos pelo amor de Deus e transformados por esse amor naqueles que Deus nos criou para ser. Com a gente. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Estamos de volta e agora com aquele recado específico da parte de Deus, nós esperamos ser dito ao seu coração. No Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6, respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o impacto que Jesus causa em nós. Quando Ele vem em nosso encontro e quando nós somos expostos à Sua glória, à Sua pessoa, à verdade encarnada, Ele aponta para a ilusão e a mentira que nós vivemos. Ele aponta para a verdade acerca de nós. Quando nós olhamos para Jesus, como cunharam a frase os teólogos do Pacto de Lausanne, em Cristo nós vemos Deus como é e o ser humano como deveria ser.
Nós estamos diante da verdade da palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo. Isto aponta tanto de uma forma esperançosa por ver o que Deus quer fazer de nós em Jesus, quanto para a distância que nós estamos da verdade. Como nossa vida tem sido vivida nas sombras, usando as tangas da religião, usando às vezes a verdade para esconder a mentira de quem nós somos. A verdade falada para esconder a mentira existencial que nós carregamos dentro de nós. Mas Deus quer nos libertar, porque uma vida de mentira é um antecipar da morte, pelo simples fato de que não se vive a verdade. Deus quer nos libertar dessa cadeia. Deus tem amor para isso. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Diante de Deus, por causa de Jesus, nós não precisamos de tangas, não precisamos de disfarces, não precisamos de camuflagens. Podemos nos apresentar porque estamos diante do Deus que é amor, que buscou a sua identidade no amor e que teve a justiça cumprida em nosso favor na pessoa de Jesus. É lá que nós podemos ter a nossa vida transformada, o nosso coração trocado, o nosso espírito vivificado, aquilo que a Bíblia vai chamar de novo nascimento, um espírito fundido ao Espírito de Deus, sendo um com Deus, sendo um espírito com Deus. Isto é libertador. Isto vai começar a sanar as nossas doenças, as nossas manias por grandeza, pela mentira. Eu me vejo tantas vezes querendo ser quem não sou. Olho para o amor de Deus e constrangido, falo, mas por que eu faço isso? E me frustro comigo mesmo, ainda assim porque alimento uma esperança e me idealizo. Acho que poderia ser diferente, mas Deus me conhece e eu dependo da vida de Jesus para ser como Jesus. E é esse convite que nós estamos lhe fazendo, o convite do Evangelho, que nos chama a partilhar da morte com Cristo Jesus e também da sua ressurreição, para uma vida de verdade, para uma vida de liberdade. Né, Glênio? O Aristóteles, ele disse uma coisa assim, tudo que alguém ganha com a falsidade, com a mentira, é não receber crédito quando fala a verdade. E aí você percebe como a coisa é terrível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Colossos, ele diz assim, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Quem é o mentiroso? É o velho homem. Uma vez que Jesus Cristo tenha assumido a crucificação do velho homem, do adâmico, do mentiroso, lá na cruz. Do falso eu. Do falso eu, do eu idealizado, do impostor que vive em mim, para dizer a linguagem do Brennan Manning, um teólogo católico de primeira linha. Quando nós entendemos que este velho homem, o servo da mentira, o que vive da fantasia, da idealização, já foi despido, crucificado, e que nós fomos revestidos do novo homem. Esse novo homem nada mais é do que Cristo em nós, que se refaz pelo pleno conhecimento da verdade, segundo a imagem daquele que o criou. E neste terreno não há nem grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, nem bárbaro, nem citadino, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. E quando Cristo é tudo,
e quando Cristo é o meu Salvador, e quando Cristo é a minha redenção, e quando Cristo é a minha identidade, para que mentir? Para que mentir? Mentir para quem você, que vai dar o aval para a minha vida? Não, meu amigo, quem dá o aval para a minha vida é o Eterno. É Ele que me aceitou. Então, queridos, eu posso dizer para você que a mentira é um cabo que cabe em todas as ferramentas do pecado, mas é maldita. Você não precisa dela desde que você foi encontrado pelo verdadeiro Deus, que é a verdade. Neste campo, nós precisamos ganhar a dimensão de que nada pode ofuscar a luz do conhecimento de Deus a meu respeito. Eu posso me tornar nu, porque o homem foi criado nu e depois do pecado ele se vestiu com as suas tangas. E as nossas mentiras são esses aventais que nós usamos para disfarçar quem nós somos. Mas Deus sabe quem nós somos. E esse impostor que vive em nós, ele é um perverso, né? E eu passo a dizer você quem eu imagino que sou, de tal modo que eu nem sei quem eu sou, nem você sabe quem eu sou. Agora, na luz, na verdade, nós somos desconstruídos e somos apresentados em Cristo Jesus. Ele nos levou a morrer na cruz e nos levou a ter uma nova vida na ressurreição, para que a gente possa dizer, como Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E olha lá, Paulo dizia que quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível, um cara exemplar. Não podia mentir. Não podia mentir, mas era uma mentira. Mas era uma mentira. É uma mentira. Às vezes o sujeito não precisa dizer nenhuma palavra de mentira, mas quando ele se porta para ser o que ele não é uma grande mentira. Só para terminar, uma historinha aqui de Dr. Tozer, um homem de Deus que disse estavam fazendo muito elogio a ele, esse é um homem maravilhoso, e ele terminou, ele disse assim, se vocês soubessem quem eu sou, vocês não me dariam a glória que vocês estão me dando. Mas como Deus sabe quem eu sou, Ele me dá a sua graça. Isto chama-se Evangelho. Deus não vai ficar iludido conosco, porque Ele não vai ficar decepcionado, porque Ele não tem nenhuma ilusão. Mas nós precisamos ganhar a dimensão de que na presença de Deus nós falamos a verdade. Queridos, que a verdade da palavra de Deus invada o seu coração, que você seja liberto em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.